gente, muito emocionada de ver a Edicinha com a gente. Eu tenho uma história também muito bonita com a Edicinha e com a Casa Branca, porque, vou contar rapidamente, eles queriam transformar o que é hoje o Espaço Cultural da Barroquinha, fazer a reforma, porque ali era uma igreja toda, né, uma igreja que estava destruída, então a prefeitura estava querendo reformar e transformar num centro cultural, que sempre quisemos isso, né? Nós artistas sempre estávamos lutando por isso. Mas eles queriam botar o nome de Coliseu das Artes. E o Coliseu era um lugar onde se matavam os cristãos, né? Lá em Roma. Jogavam as pessoas que não interessavam a eles lá dentro daquele Coliseu, os leões comiam essas pessoas, matavam e tal. Então, nós ficamos revoltados com esse nome. Seja bem-vindo, Pablo. Esse aqui é o Pablo, é a Edicinha. Olá. Bom dia. E aí, dona Menina do Edicinha? Garcia. Tudo bem? Eu tô dando as boas-vindas, Pablo, para a Edicinha explicando como é que eu cheguei perto dela e da Casa Branca. Então, o nome Coliseu das Artes a gente achou um horror. Então, eu e Zeca de Magalhães, que a Edicinha lembra dele, resolvemos fazer um protesto. E o CRI entrou nessa história, a gente subiu lá, escreveu na faixa que tinha na obra Coliseu das Artes, a gente escreveu Coliseu é colisão, e a gente começou a procurar as pessoas, quer dizer, sabíamos da história que ali atrás daquela igreja morou Ianaçô, que fez a primeira roda, né? Juntou várias pessoas que moravam ali, africanas e descendentes de africanos que eram alforriados ou escravizados, já acho que alforriados, e que construíram aquela igreja, né? Essas pessoas construíram a igreja, moravam ali na Barroquinha, e elas eram de várias nações africanas. E a Ianaçô juntou todo mundo. E ali se consolidou isso que a gente conhece aqui no Brasil como esse candomblé. E aí, sabendo disso, sabendo dessa história, nós fomos fazer o meu grupo da escola de teatro, desses estudantes. Eu falei para eles, olha, eu estou envolvida numa luta aí para botar o nome desse Centro Cultural Ianaçô. Vocês querem participar disso? Aí nós passamos uma tarde inteira discutindo se isso ia fazer parte do programa da nossa aula na escola de teatro. Jogos, improvisação, uma coisa assim que era. Que tinha também trabalho prático, montagem de peça. Aí eles toparam, depois de uma tarde toda discutindo. Então eles entraram na mobilização, a gente ia para a rua, a gente ia para não sei para onde, ia falar com o secretário, ia falar não sei o quê, ia para a Barroquinha, fazia aula lá nas escadas, tinha aula com uma porção de gente. E aí fomos nos aproximando da Casa Branca. Léo, não é que a Edicinha, Léo foi na escola de teatro, que Léo é uma espécie de prefeito da Casa Branca, assim, não sei, depois é que a Edicinha fala dessas funções. Ele foi, explicou para a gente porque ali a Casa Branca, Ianaçô criou a Casa Branca. Ela morava ali, veio abriram aquelas ruas, né? Essa tal de modernização do centro, como quer dizer, como foi no Rio de Janeiro, como foi em São Paulo, foi uma coisa brutal também para as pessoas que moravam ali, mas Ianaçô, já entendendo a coisa, achou o terreno na Vasco da Gama e criou a Casa Branca. Então, ela era uma pessoa de uma grande liderança, uma sacerdotisa importantíssima. E nós resolvemos, com esse grupo da escola de teatro, dessa turma, fazer uma peça sobre Ianaçô. Ao mesmo tempo que a gente estava lutando para o nome ser outro, né? Para ser Centro Cultural Ianaçô, porque todo mundo ia perguntar quem foi Ianaçô e todo mundo ia saber. Então, nesse tempo, nesse ano todo, a gente ficou trabalhando. E aí nós fomos nos aproximando da Casa Branca cada vez mais e resolvemos mostrar a peça. Fomos convidados para mostrar a peça lá dentro. E aí foi uma
um momento muito, muito, muito especial para todos nós, porque fizemos a peça no barracão, onde tem o candomblé mesmo, com as pessoas mais importantes do candomblé, as pessoas mais velhas, que nos receberam uma tarde, e nós fomos, e fomos. E aí a primeira pessoa que nos recebeu foi a Cadicinha, que primeiro deu uma aula para a gente, conhecendo todo o espaço, conhecendo cada casa de orixá, conhecendo cada planta, cada árvore, que lá no candomblé tem um respeito enorme pelas plantas. E aí ela foi ensinando a gente muitas coisas. Depois nós sentamos no barracão, nos apresentamos e apresentamos a peça. E aí isso nunca mais a gente esquece na vida. Uma das estudantes fez o TCC dela sobre esse processo todo, sobre a Nassau e sobre a nossa peça. Então está lá registrado na Escola de Teatro esse processo. O trabalho de conclusão de curso, a Valdíria. E então é isso. Então aí eu comecei a ter um grande amigo Olímpio Serra, que é um antropólogo importante, que ajudou também a tombar, a fazer o tombamento da Casa Branca, ou seja, a Casa Branca é um patrimônio, né, do nosso povo. Então ele também é Ogã da Casa Branca. A gente participou de muitas coisas. Ele tem uma voz, ele tem um vozeirão para cantar que é inesquecível, o Olímpio. Então foi assim muito bonito, porque nós fomos nos aproximando muito, passei anos indo às festas, participando, e me sinto muito em casa, E a Cadicinha, assim, é essa pessoa que nos acolhe, sabe? Nos acolhe, é uma grande mestra, é uma grande... É a pessoa que acolhe todo mundo que chega lá, e é isso, eu me sinto da família mesmo. Então, estou trazendo agora vocês... depois de alguns anos, né, quer dizer que agora a gente já tem um centro cultural lá na Barroquinha, o nome não vingou, depois o próprio pessoal do candomblé achou melhor que a gente não ficasse uma forçação de barra tão grande, então a gente também ficou mas ficou Centro Cultural da Barroquinha, muito melhor. Mas ficou Centro Cultural da Barroquinha, e é um centro cultural lindo, e temos muito prazer de não ser o Coliseu das Artes, pelo menos. Então, foi isso que aconteceu, gente. A nossa militância enquanto professora da Escola de Teatro, né? Então, é isso. E a Cadicinha, muito obrigada por você estar com a gente. Esse grupo é um grupo Riachim, também por conta de Fabiano, que escreveu foi o primeiro que chegou na aula, no primeiro dia de aula, ele fez um texto muito bonito, que ele fala assim, saudade Riachim. Ele pensando nas avós dele, no tempo dele menino, nesse afeto todo. E aí esse nome Riachim passou a ser um nome importante, porque tudo que vai, é o rio que passa, são as águas que vão, que voltam, que a gente também pode ir com elas. E a gente gostou muito desse nome Riachim, e é das águas, e assim, é um grupo querido que nós estamos há um tempo juntos, que temos um grande carinho. Agora chegou a Manuela, que está aqui. A Manuela, atriz, Manuela que está com a gente. Então, acho que está todo mundo. O Alex chegou também, está aqui. Estamos completos agora. Estamos completos. Somos 10. Somos 10 que estamos nesse riachinho. Oxalá nos abençoe, a bênção. Então, Cadicinha, a gente quer te ouvir e queremos aproveitar bem o tempo. Se possível, queremos te ouvir várias vezes. Sempre. Sempre que puder. Sempre que pudermos, a gente quer estar com você. Viu? Porque é uma alegria, é uma honra enorme contar com a sua sabedoria, com o seu amor pelas pessoas.
Então, agora vamos ouvir a nossa querida Quedicinha. Eu realmente só posso agradecer tudo isso que vocês falaram aí. Né? O que eu não souber responder, eu vou aprender, na próxima eu responderei. Mas eu gostaria primeiro, hoje é quinta-feira, é um dia muito importante para mim, que sou mãe de Oxóssi, né? Hoje é quinta-feira, dia de Odé, e eu não poderia de jeito nenhum, primeiro porque é a minha primeira vez também fazer um trabalho desse, estou começando hoje. Então, eu queria saudar, né, aos nossos ancestrais, que não se começa nada sem pedir licença para ele, a todos os nossos ancestrais, né? Saudar os nossos orixás, nossos enquices, nossos voduns, os nossos caboclos, né? Que são os índios, os donos da terra, e o povo de Umbanda, né? Saudar toda essa ancestralidade. E é o que é a nossa religião. A nossa religião não é nada mais nem nada menos do que a cultura aos nossos antepassados. É para eles que a gente vive, é por eles, e tudo isso, inclusive, estar aqui com vocês hoje é por conta deles. Né? Saúdo a todos vocês, meus respeitos a todos, agradeço o convite. Vou te dizer que estou muito lisonjeada de estar encontrando com você, Maria Eugênia, há tanto tempo, Mara também. Né? Também com medo, porque não sei o que é que podem me perguntar e eu não saber responder, mas eu juro que eu vou tentar. Quero dizer que Candomblé é isso. Eu costumo dizer que nós somos os primeiros ambientalistas do mundo. Candomblé é cuidar da natureza, é cuidar da vida, de todos os seres vivos. Né? Candomblé é você respeitar o mais velho. Eu quero dizer que meu nome é Gersonice Quedicinha Azevedo Brandão. Registrei meu nome de Equede, que Equede é a minha função dentro do terreiro. Uhum. Então, hoje eu sou Equedicinha de verdade, Que bom. por conta dos meus orixás. Dizer que nasci dentro do terreiro da Casa Branca. Quando eu nasci, minha mãe já era iniciada, que minha mãe foi iniciada em 1938. Eu nasci em 45, então já nasci já dentro da macumba. E daí em diante, um terreiro de candomblé é um espaço de preservação, né, da nossa cultura. Então, a gente vive uma tradição, a gente tem uma filosofia de vida. Nós cultuamos a força da natureza. Os orixás, para nós, são as forças da natureza. Os orixás, para nós, os nossos antepassados. Baba minha xexê e a minha xexê. Meu pai é minha origem, minha mãe é minha origem. E é isso que a gente faz o tempo todo. É cultuar o que eles faziam, né? O que eles determinavam. Viver toda essa experiência, tentar passar para os mais novos tudo aquilo que eles passaram, né? Preservar esse legado, né? Porque para chegar aqui deu muito trabalho, né? Essa história que não precisa ser contada todos os dias, mas tem que ser lembrada, né? Que viemos escravizados, vieram reis, rainhas, mas nada tiraram a fé dessas pessoas que vieram escravizadas para o Brasil. Tanto assim que estamos até hoje na luta e na resistência, né? E vamos continuar, porque tem muita gente aí que está chegando e a gente tem que educar essas pessoas. Um terreiro de candomblé é um espaço de educação. Começa por aí, né? E é uma educação diferenciada, porque é uma educação de vida. Você aprende a respeitar o mais velho, a respeitar o outro. Não precisa que o outro seja igual a você, que tenha os mesmos gostos, mas você tem que respeitar o outro. Então, já acho que isso já é um fator diferenciado, né? Você está sempre respeitando o que você não conhece. Você não precisa praticar para respeitar. E eu fui escolhida desde cedo para ser Equede,
né? Dentro do candomblé, a gente vive uma hierarquia, né? Tem um líder religioso, que é o Babalorixá, o Ayaloxá, depois vem a Iaquequerê, e aí vem outros cargos, muitos cargos, né? De lideranças da casa. O conselho religioso, que são as mais velhas, que formam esse conselho, e tem uma função que se chama Eked, e a tradução é a segunda pessoa do orixá, aquela pessoa que é escolhida pelo orixá para ser seu porta-voz. É aquela pessoa que tem que conhecer tudo que o orixá te pede, que o orixá quer. Eu costumo dizer que a Eked é aquela que dorme mais tarde e que acorda mais cedo, porque ela é assessora do líder religioso, né? Ela tem que saber tudo, ela precisa aprender para poder saber como lidar e como ajudar a comunidade. E é essa a minha função dentro do terreiro da Casa Branca. Eu sou filha de Xangô e sou Eked de Oxóssi. Sou filha de um rei e mãe de outro rei. Sou quase uma princesa. É uma princesa total. E são um dos donos da casa, né? Que a nossa casa é direcionada por Xangô. Oxóssi é o dono das terras, Xangô é o dono da casa, Oxoguian é o grande pai, Oxalá é o nosso grande pai, e Oxum a nossa grande mãe, a senhora do amor e da fertilidade. São essas quatro lideranças que tomam conta daquela pilastra onde segura a coroa de Xangô. Então, eu sou Eked de Oxóssi. Então, Eked é a público relation, né? A relações públicas da Casa do Candomblé, aquela que acolhe, aquela que recebe, aquela que manda você sentar, descansar quando você chega da rua, abafado, esbaforido, querendo descobrir o candomblé num dia só. Você calma, beba uma água, descanse. Depois eu vou te apresentar ali, Dayá. É isso. Essa é a minha função dentro do terreiro. É estar junto, ajudando a líder religiosa, cuidando da casa, cuidando dos orixás, lavando, passando, cozinhando, aprendendo sempre para passar para os mais novos, para aqueles que chegam, explicando que tudo tem seu tempo, existe um tempo para tudo dentro do terreiro. É igual na vida real, né? A gente vai para a escola, para o maternal, para o fundamental, depois vai para a faculdade, e assim. Eu estou chegando, estou estudando ainda. Mas um dia eu chego lá. Nossa! Já passou do pós-doutorado essa daí? Já posso Nossa Senhora! Kedzinha, talvez pudesse também nos falar um pouco sobre o espaço Vovó Conceição, né? Esse outro lado do seu trabalho ali na Casa Branca, que é uma coisa também tão importante, né? Dentro desse aprendizado no candomblé, a gente aprende dentro do terreiro fazer muitas coisas, né? Cada um tem sua habilidade. E esse foi um sonho dentro do terreiro da minha mãe, que tinha vontade de ter um espaço para ensinar as pessoas a costurar para o terreiro. Porque dentro do terreiro tem algumas roupas que, quando a gente se inicia, só pode ser feita dentro do terreiro. Não pode ser comprada fora. Então, na época em que ela fez santo, naquela época não tinha lojas para vender essas roupas de santo. Então, tudo era feito dentro do terreiro. Hoje não, a gente compra roupa até no shopping, na feira, em qualquer canto se vende roupa de candomblé. Mas a gente ainda costuma fazer a roupa de orixá dentro da Casa do Candomblé. E era um sonho dela fazer isso. Quando eu consegui poder fazer isso, comecei a sonhar o sonho da minha mãe e conseguimos fazer o Espaço Cultural Vovó Conceição dentro do terreiro da Casa Branca. E aí, como é um espaço de preservação, a gente quis fazer um trabalho voltado para a roupa de orixá, para a roupa de santo, mas para a roupa de ração, que é a roupa de iniciação, que é a roupa que a gente usa durante todo o tempo, mesmo chegando ao auge da religião, chegando a ser líder, a liderança da casa, mas você precisa ter uma roupa de ração todos os dias para usar.
Porque tem momentos que você só pode estar com a roupa de ração. E é esse o nosso trabalho lá, é buscar bordados que se usavam antigamente, a bainha aberta, o restilier, capacitar as mulheres da comunidade, não só da comunidade do terreiro, como da comunidade do entorno, né? Então, é um espaço aberto, não só também para as pessoas de candomblé, para qualquer pessoa. Nós temos pessoas de várias religiões fazendo curso. Não é só para mulheres e para homens, que os homens também se interessam em aprender, costurar, bordar, fazer restilier. Então, nosso espaço é aberto ao público e que agrega todas as pessoas, né? Porque nós não temos nenhum preconceito com nenhuma doença, com nenhuma pessoa, com nenhuma religião. Nós somos uma religião que cultua a vida e o amor. E a solidariedade é um ponto fundamental na nossa religião. E, Kezisinha, fala um pouquinho da questão também da religião, da questão da música, da dança, de tudo isso que é a religião, né? A religião está ligada ao corpo, que se mexe, que os orixás chegam e eles dançam. É porque na nossa religião nós temos os mitos e os ritos, né? Os rituais são muitos rituais, mas o da dança é o mais importante, né? Porque tudo que a gente faz é cantando e dançando. A gente reza cantando. E a gente canta dançando, né? Então a gente tem que aprender a cantar, tem que aprender a tocar, tem que aprender a dançar e a rezar, né? Que tem rezas que você tem que abaixar, que deitar, que botar a cabeça no chão para pegar a energia da terra, para você entrar em contato com ela, né? A nossa grande mãe. E tem outras que a gente precisa cantar para todos eles ouvirem, né? A gente não faz nada sem comer, sem dançar e sem cantar. A dança é importante não só para o movimento do corpo, né? Para o movimento do corpo. E cada orixá tem a sua dança específica, até para demonstrar a forma deles chegarem, a forma deles, como eles viviam. Sim, talvez você possa falar também um pouquinho para nós sobre... Porque tem outras coisas que eu acho que são super interessantes também, de a gente explorar um pouquinho o seu conhecimento, né? Mas sobre a questão da comida, que eu acho que é uma coisa super importante, dentro do candomblé e como é que é, e também falar um pouquinho sobre a questão das águas. Teve um período que você foi uma representante das comunidades tradicionais, até nas políticas públicas em relação à água. E aí, essa coisa das águas, como é importante também nos terreiros, né? A própria Casa Branca, as fontes que tem. Então, talvez fosse importante falar um pouco sobre as comidas e se puder falar também sobre as águas. Como eu falei, os elementos da natureza. A água é um dos mais importantes, né? Porque a água é um elemento de sobrevivência, né? A gente já vem ao mundo através das águas, né? As águas da barriga, né? Através de Oxum. Então, a água é fundamental dentro de qualquer comunidade. Sem água não se vive. E para a gente, a água é orixá. A água doce é a representação de Oxum, a água salgada é a representação de Iemonjá. A água saloba, né, as águas dos pântanos, é representada por Nanã e Abainxolá, né, a nossa grande mãe. Né? E sem ela a gente não vive. Quando eu fui fazer o trabalho junto com o professor Júlio Ordep Serra, sobre o encontro das águas, eu falei para eles que a água, para nós, não é somente um elemento de sobrevivência. A água, para nós, é um elemento sagrado. Eu costumo dizer que africano tomava banho de canequinha para não gastar água. Porque eles são tão ligados à água, a água é tão necessária e do jeito que está no mundo tão escassa, que eles tomam banho de canequinha para não gastar muita água. Como as folhas, não se faz nada sem a folha.
né? A gente vê escrito aí em muitos lugares, Coci Euê, Coci Orixá, Coci Água, Coci Orixá. Sem água e sem folha não tem orixá, né? Porque nos sinais, se sem fazer para ser sacralizado, você vai precisar da água, você vai precisar das folhas, do sangue vegetal, do sangue animal. Então, são muitos, gente. Nossa religião é baseada em rituais. E são muitos, cada um mais importante do que o outro. Tem aqueles que a gente pode demonstrar no barracão, né, que é a dança, o canto, e tem aqueles que são feitos em segredos dentro do quarto do santo. Candomblé se aprende dentro de uma comunidade de candomblé, não se aprende candomblé através de livro. Hoje a gente já escreve porque a gente precisa escrever alguma coisa, a gente pode falar algumas coisas, né? Mas também não pode se falar que tem muito segredo. E o segredo, se você falar o segredo, você perde a essência das coisas. Mas candomblé tem muita coisa a se aprender. Eu acho que o mais importante de tudo é o compromisso com a vida e com o outro. Né? Dentro de uma casa de candomblé não se come sozinho, não se faz nada sozinho. Você precisa de estar com o outro perto, você precisa de estar com a família perto. Você precisa aprender a dividir, que é uma coisa importante dentro de uma comunidade religiosa. Você aprender a dividir. Que é isso que hoje a gente mais sofre, né? Essa coisa do individualismo, da falta de amor para com o outro. Eu acho que todo mundo deveria aprender isso. Eu acho que a gente, dentro do terreiro de candomblé, a gente aprende muito isso. A saber lidar com o outro, a entender o outro, a ser solidário. Diga aí, minha ruiva. Diga aí, ruiva. Não sei se agora alguém quer fazer alguma pergunta, né? A gente tem muitas perguntas. A Ruiva está pulando, sabe? Eu fiquei assim, perguntei para ela, ô Mara, por que você está pulando de alegria? Porque eu também estou pulando, mas ela disse que não, que está sentada em cima de uma bola. Eu aprendi isso, comprar uma bola de pilates daquelas bem grandes para ficar sentada pulando em cima, porque eu fico o dia inteiro na frente do computador, cansei de ficar sentada na cadeira, agora eu fico pulando. Bem, eu vou comprar uma também para ficar pulando. A minha pocou, Mara. Ela é ótima também para coluna. É ótima para coluna. Pocou de tanto que você pulou, né? Agora a minha... Agora eu tô pulando de alegria também. Precisa ir no candomblé para dançar um pouco. É isso mesmo, eu tô precisando demais. Eu quero falar para vocês que foi isso. Eu também cheguei na Casa Branca, assim que eu cheguei aqui em Salvador, uns amigos meus, que eram hoje são meus compadres, Carlos e Bárbara. Eles são padrinhos de Maria Rita, né? Padrinho e madrinha, mas eu não era, porque não tinha Maria Rita ainda. Eu cheguei aqui e eles me levaram na Casa Branca. Pronto, eu entrei lá para assistir uma festa e tal, daí não saí mais. E grudou, né? Grudou. Então um processo muito lindo para mim, porque eu não tinha conhecimento de nada, nada mesmo, do candomblé, e foi uma coisa que eu fui aproximando, e a Quedicinha sempre essa pessoa acolhedora e que ensina tudo para a gente, que a gente sente essa coisa de que com ela a gente pode perguntar, pode conversar e pode contar com ela, e é isso mesmo. Então, a gente tem essa proximidade de muitos anos. Eu estou aqui pulando de alegria mesmo de estar com ela aí e com saudade mesmo de estar na festa lá. Eu acho que acabar essa pandemia logo para as coisas, para a gente poder estar junto fisicamente, assim, pertinho de novo. Mas essa foi uma missão, né? Essa foi uma missão que o Oxóssi me deu, né? Quando ele me escolhe como mãe, como Ekede, é essa. Cumpri muito bem a função. Ensinar, quer dizer assim, o Oxóssi deu essa função de você ensinar as pessoas. Porque como mãe, qual é o papel de mãe? É ensinar os filhos, né? A mãe é tudo, né? A mãe é professora, a mãe é contadora, a mãe é psicóloga, a mãe é médica, né? Ficou doente, o médico está longe, dá um chá, um calmante, um negócio, um remédio. Corre, ensina o trabalho de casa, costura a roupa, rasga o short, rasga... Mãe é tudo. Mãe é
É 10. Tarefa difícil, mas maravilhosa, né? A Pois gente, é. todo mundo aqui que tem essas experiências, que tem, Mãe sabe? educa, né? Tem que saber dizer não também. E tem que ter a dureza também, senão não dá certo, né? E é Mas essa a minha missão Então, dentro. vamos fazer uma rodadinha de perguntas, Mara? vamos fazer. Vamos, porque eu acho que tem muita gente querendo falar ou perguntar. Quer dizer, eu acho, mas porque senão fica só mais para o fim, né? E aí pode fazer, né, uma rodadinha. Quem quer perguntar, faz assim com a mão, porque aí não fala todo mundo ao mesmo tempo. Manu, fala minha flor. Oi, gente, bom dia a todos, mais uma vez, saudando nossa querida Kedicinha. Kedicinha, eu entendi que a senhora é Ked de Oxóssi. Então, Oxóssi escolheu a senhora para esse cargo, não é isso? E a senhora também é filha de Xangô. Assim, a senhora zela agora por Oxóssi, mas também zela por Xangô, é isso? Eu zelo por todos, de Exu a Oxalá. Ah, Quando você é mãe da família toda. entendi. Nenhum que lhe escolhe, mas você é mãe da família toda. No Entendi. candomblé não se faz nada para um orixá só. Sempre saudando a Mesmo que todos. você tenha um orixá, mas você tem vários outros ali do seu lado, dando suporte, porque cada um cuida de uma coisa, né? Iemanjá cuida da cabeça, Oxalá da cabeça aqui, do ori, do cérebro. Oxalá cuida do rosto, Xangô cuida do coração, Ogum cuida dos ossos, abre os caminhos, Oxóssi dá a comida, né? O Luaiê cura das doenças, Nanã protege, Oxum acolhe no ventre. E cada um tem sua função, então a gente é obrigado a cultuar todos, a cuidar de todos. A gente não tem distinção. Ked é mãe de Exu a Oxalá. Agora ela é escolhida por um, né? Mas aí ela passa a ser mãe de todos. Certo. Deixa eu só fazer mais uma pergunta à senhora. Ked é a mãe de todos. Essa presença feminina que a gente vê nas religiões, né, de matriz africana, isso já é de raiz mesmo, sempre foi assim. A mulher ter essa presença, isso é algo do nosso rito mesmo. É preciso que seja uma mulher para fazer certas coisas, porque eu percebo muito isso, né, quando a gente está no terreiro e vai conhecendo outros terreiros, a força e o respeito que se tem pelo feminino, algo que a sociedade ocidental perdeu e deteriorou. Aí eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão, né, da responsabilidade e das funções, da importância do feminino na nossa religião, nas nossas religiões de matriz afro. A nossa religião, ela é matriarcal porque quem tem o poder de parir é a mulher, né? Começa por aí. Quem tem o poder de parir. Mas os homens podem assumir a liderança, porque tudo na nossa vida é herança ancestral, né? Começa por aí. Agora, a nossa casa é uma casa matriarcal por excelência. Começa com Yanassou, né? Que vem de Oió, escravizada, volta para a África, manda Marcelina, porque quando estava na Barroquinha, tinha os homens que também tinham a possessão. Então, quando Marcelina volta, preocupada com que a dinastia passasse para homem, ela politicamente definiu que a Casa Branca seria somente matriarcal. Entendeu? Mas isso não significa que os homens não tenham poder dentro da comunidade. Os homens têm seus poderes. E como a casa dos homens também, os homens que são líderes religiosos, precisa de mulheres para assumir determinados casos, determinadas funções, né, dentro do terreiro.
Porque tem funções para mulheres e tem funções para homens. Agora, que não tem nenhuma dúvida que a maioria das casas são de mulheres. Porque a mulher é a grande mãe, né? E as mulheres se empoderam dentro de uma casa de candomblé, porque elas vão de A a Z, né? Só não faz aquilo que ela não pode fazer por questões de rituais serem feitos por homem, porque se precisar as mulheres fazem, né? Mas tem coisas que elas têm que deixar o espaço para os homens fazerem. Mas com certeza isso não tem nenhuma dúvida, né? As mulheres são as grandes matriarcas. E agora, quem vai perguntar é Lide. Fale, Lide. Olá, dona Credicinha. Olá. Minha pergunta vai para entender mesmo essa relação, porque essa Mara mandou até alguns documentários não, foram pequenos vídeos, só que eu gostei tanto dos vídeos que eu fui buscar outros documentários para entender um pouco mais da religião. E aí, entender, né, que essa religião candomblé é uma religião que existe aqui no Brasil, que se for para a África vai encontrar uma outra religião, e que esse candomblé é essa mistura dessas nações e que também busca trazer um pouco sobre dessa cultura indígena. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa relação desse candomblé, que tem um pouco dessa mistura desse rito do caboclo, né? Que traz um pouco dessa cultura indígena que também é do Brasil. Uhum. Dessa mistura do Brasil com a África. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O candomblé vem da África, né? Que nós somos afrodescendentes. Mas só que a África é um continente, né? Então, cada país da África, ele tem uma nação diferente, né? A nossa casa de candomblé vem do Queto, vem da Nigéria, vem de Oió. Então, por isso que tem um orixá do Queto, que é o Oxóssi, tem Xangô, que é de Oió, da Nigéria. Entendeu? Aqui que se dá essa mistura. Tem o Angola, que já é uma outra nação, que vem do Congo. Então, lá, como a gente cultua a ancestralidade, cada lugar da África cultuava um orixá diferente. Não era como, não é aqui como aqui no Brasil foi que se formou essa comunidade terreiro de candomblé. Na África é diferente. Na África, você vai encontrar as pessoas que cultuam a sua ancestralidade. Se você chegar aí na minha cidade, eu estou na ilha, então, ali naquele lugar, todo mundo cultua Ogum, entendeu? Porque Ogum é o ancestral daquela cidade. Chega em Oió, todo mundo cultua Xangô, porque Xangô é o ancestral daquela cidade. Chega em Queto, cultua Oxóssi, porque todo mundo daquela, entendeu? Aqui foi formado o xirê do candomblé. Aqui na Barroquinha, o Bamboxê é o Biticu, um africano que vem e que chega até porque nós viemos escravizados, chegou aqui, tinha que se unir todo mundo num lugar só. E cada um com seu saber, entendeu? E aí foi formada esse xirê no candomblé. Você chega na Casa Branca, a nossa nação é Queto, mas a gente canta Jeje. Porque tem orixás que veio da terra de Jeje, Nanã, Obaluaê, o Xumaré, Euá, entendeu? Então, aqui que deu essa formação. O candomblé é formado aqui. Na África, você não tem essa formação de candomblé. Na África, você busca um lugar. Quando eu vou assistir um candomblé, quando você chegar lá, você vai ver o Elegum é só daquela entidade dali, só do ancestral. Ele só cultua aquele ancestral. Hoje já nem tanto, porque a África está muito perto, né? Nós estamos lá, eles estão aqui. Então, mas se você for para a África, você não vai encontrar nunca uma organização religiosa de candomblé igual você tem aqui no Brasil. Você não vai achar isso. E eu te digo porque eu já fui lá e já busquei e não vi. Você vai chegar, você vai encontrar um culto a determinado orixá. Aí você vai ter que ir em outro lugar, você quer conhecer o templo de Oxumaré, você vai cultuar, vai lá ver o templo de Oxumaré. Você quer ver Oxum, saber da vida de Oxum, você tem que ir lá em Oxobô para ver Oxum.
Quer saber da vida de Xangô, você que tem que ir lá em Oió, entendeu? E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se juntou todo mundo. Essa união aqui fortaleceu essa coisa que eles queriam que a gente se separasse com a escravidão, mas foi ao contrário. Aí nós nos juntamos, nos fortalecemos, porque a gente fala que juntos somos mais fortes, né? Senão já tinha acabado também. Como lá está acabando, você chega lá, você não encontra. Tem que andar muito, tem que encontrar alguém que saiba onde é que você vai encontrar uma comunidade que pratique a nossa religião. Deu para entender? Sim, sim. E a questão indígena, aquela que Lide perguntou, Edicinha, a questão da reverência ao caboclo, que sempre tem aquela reverência antes de começar, não é? Olha, na casa de caboclo, em Angola, são pessoas que vieram de outro estado, de outro país que não é o nosso, que nós não viemos de lá. Então, por isso, a gente só cultua queto, queto nagô, né? Que é um queto misturado com jeje. Estamos perto do Benita, perto da Nigéria. O pessoal do caboclo, do Angola, eles já vêm do Congo, eles vêm de Angola, de outra terra, entendeu? Agora, isso não significa que um caboclo chegue na minha casa de candomblé, ele não dança e tome rum, como a gente costuma falar, né? A gente reverencia ele. É aquela troca. Agora, ele vai ter que dançar também as nossas músicas do queto, entendeu? Como a gente, quando chega na casa dele, também os nossos orixás, eles se reverenciam também, tocam para eles. Mas cada nação tem sua diferença. Cultuamos as mesmas coisas, mas com nomes diferentes. Uhum. Mas tem uma figura do índio lá na Casa Branca, né? No terreiro. Aquele índio é Logum-Edé, vestido de índio. Ah, sim. Até uma homenagem aos nossos índios, porque Logum-Edé vive no mato. Ele é filho de Oxóssi e de Oxum. Mas ele é caboclinho. Ele é caboclinho. É. Sim, entendi. Ele vive na água doce com a mãe dele e vive no mato caçando. Quem é que caça, meu índio? Uhum. Gosta de caçar? Oxóssi, nosso Oxóssi, ele também caça. Sim. Então, é essa mistura, né? Quem mais quer perguntar agora? Pergunta. Eu quero fazer uma perguntinha. Oi. Tudo bem, quer dizer? Hein? Fabiano, Tá dando para me ouvir? tá dando para ouvir sim, tá dando sim. Pode falar. Pronto. É que, então, a gente passou por essa semana por um absurdo, né, que a gente está vendo que está entrado, o auxílio emergencial cortado pela metade, e o governo federal assistiu à dívida das igrejas evangélicas, né? Aí a gente Fabiano, chega um pouco. perseguição de terreiro. Eu não sei, eu acho que tem que chegar um pouquinho mais, a voz um pouquinho mais para trás, porque está dando um pouco de eco, assim. Repete outra vez, Fabiano. Está cortando. Pronto. Aí tá bom, assim tá bom. Não, eu só queria saber, assim, sobre essa questão do racismo religioso, que a gente vê aí vários casos de terreiros sendo seguidos, pessoas de Chester perseguidas, né? Por conta de serem do candomblé, de serem pessoas negras. Aí eu queria saber se já aconteceu algo assim, com ter algum ataque, ou com os filhos dela também. E como que ela lidou, como que ela lida com essa questão? Mara, vamos traduzir um pouquinho. Eu vou tentar, acho que eu entendi o que o Fabiano está perguntando. Ele está perguntando sobre a questão das intolerâncias religiosas, do racismo religioso, falando das notícias que sempre se vê de casas de candomblé sendo destruídas, sendo atacadas, e a relação com essas outras, com pessoas e grupos que vêm de religiões fundamentalistas,
evangélicas, que a maioria, né, que fazem esse tipo de enfrentamento, ataque ao candomblé. Ele pergunta se a senhora sabe disso, acompanha, já passou por alguma situação dessa, como é que vê essa situação da intolerância, do racismo e tal, religioso? Isso aí a gente trata como um assunto de polícia mesmo, né? Porque a intolerância religiosa é crime, né? A gente sofre isso todos os dias. O racismo está aí, apesar de dizerem que não existe, mas a gente está na cara todos os dias, a gente está vendo. E não é difícil de imaginar o porquê, né? Porque é religião de preto, de pobre, e eles acham que são pessoas ignorantes, mas isso aí já é uma outra coisa, é um problema de ignorância, é um problema de prepotência, é um problema de falta de educação. A intolerância não é nada mais do que isso, uma doença. E a gente sofre todos os dias, porque quando mexe com o terreiro do candomblé, mexe com a gente também. E nossa casa de candomblé já passou por intolerância. Ele passa várias vezes, esses não pentecostais, né? Passam lá na frente da Casa Branca e olham para a casa de candomblé. Se tiver alguém do candomblé lá embaixo, eles dizem: aqui daria uma bela casa de oração. Eu simplesmente respondo: mas aqui é uma casa de oração. Só que a gente reza aqui cantando, dançando, comendo e bebendo e cuidando da comunidade. A gente não tira dinheiro de ninguém. Nem convida ninguém para ir, não catequiza. Simplesmente. Tá certo. É um problema de falta de educação mesmo, é uma doença, né? A gente está vivendo isso no país, mas não poderia ser diferente, né? Agora está mais acirrado, porque o próprio governo... Nós estamos sendo direcionados por uma pessoa prepotente e a gente não tem o que fazer, né? A gente fica impotente, né? Mas nos resta o quê? A perseverança, né? A fé, porque já passamos por tantas coisas e temos esse legado maravilhoso que os africanos nos deixaram, né? Não foi fácil para a gente chegar aqui. E chegamos com a nossa fé, e estamos aqui, estamos passando, né? Temos esse diálogo com a universidade, né? Então, são pessoas esclarecidas, pessoas que querem, que amam, que respeitam. Porque essas pessoas que não respeitam, você não tem diálogo. E nós estamos vivendo nessa situação, infelizmente, no país, que a gente não tem com quem dialogar politicamente. A gente tem que se defender do jeito que pode, fazendo, continuando, na resistência, na firmeza, dizendo que nada disso vai tirar a nossa fé. Por isso que é tão importante a gente estar aqui, né, com a senhora e hoje e sempre, porque isso faz parte da educação universitária também. Já devia fazer parte da educação desde menino pequeno, né? Sobre todas as formas de culturas, de religiões, de respeito a tudo. Educação doméstica mesmo, né? Doméstica também. Né? Infelizmente, a família hoje não está tendo tempo de educar seus próprios filhos. Manda para a escola, para a professora educar. E não é função da professora. E, às vezes, também nas escolas começa essa coisa, né, de perseguição com as crianças que são do candomblé. Isso a gente escuta direto, né? Mas criança não é intolerante. Criança não aprende isso com a família. Com o pai, com a mãe. É isso mesmo. Então, é questão de educação. Em casa, a gente não está tendo uma educação doméstica. Verdade. No meu tempo, se ia para a escola aos 7 anos de idade. Quando você ia para a escola, você ia para aprender a ler e escrever, porque educado você já era. Isso você tinha que ter. Verdade. Mas agora, na própria casa, as pessoas, a mãe e o pai, quando não estão na frente da televisão, estão no culto evangélico, que justamente... O filho está com o celular na mão.
Aí fica difícil, né? Mas a gente está aqui e a gente vai continuar Mas perseverando. dentro do terreiro, a gente tem essa preocupação com as crianças, né? De educar. Depois ele aprende a ler e escrever, mas ele tem que aprender a respeitar o pai, a mãe, a tia, a avó, a irmã mais velha, o vizinho, o amigo. E lá no Espaço Cultural Vovó Conceição, que a Edicinha fez muito esse esforço de também ser um espaço, convidando, por exemplo, as mulheres da região ali para fazer os cursos, né? Sempre um espaço aberto para quem não é do candomblé também poder frequentar, conhecer. Então, tem também um projeto muito bonito com as crianças, né? As crianças. Tem 50 crianças na capoeira, as crianças não são obrigadas a ir para o candomblé. Nem os pais, nem as mães são obrigados. Eles são obrigados a serem educados, a respeitar uma comunidade religiosa. Aonde ele chegar, onde ele passar, aqui não pode mexer, aqui é uma árvore sagrada, não pode pegar, tirar as folhas, brincando, tirando as folhas da planta. Porque a planta é um ser vivo. Isso tem que ensinar essas crianças. Então, quando crescem, eles cortam as árvores todas para fazer estrada e não tem o mínimo respeito por elas. A árvore está ali, está incomodando, dando sombra, ele tira. Edicinha, todo mundo vai perguntar o que quiser, mas deixa, agora que a Edicinha falou das crianças, eu quero só fazer uma pergunta, que a gente está no mês de setembro, quando se comemora os Erês, Caruru de Cosme, é muito bonita essa festa aqui em Salvador, é maravilhoso aquele caruru, eu sempre dei lá no CRIA, e assim, está saudade. Esse ano, não sei, né? Eu acho que esse ano também, eu já estou também com saudade, porque minhas panelas já estão até areadas para fazer o caruru, que eu achava que eu ia fazer. Porque eu costumo fazer o caruru no dia da feira de saúde. Sim, eu lembro. Porque a gente tem as crianças da capoeira e eu aproveito e faço. E esse ano seria 26. Vamos fazer uma feira virtual. Então, as crianças têm o caruru, a distribuição do caruru com as crianças, e a gente vai ensinando desde cedo, são hábitos que a gente tem do tempo das nossas avós, né? Como sentar, como comer junto, que é uma das coisas importantes, fazer a vasilha para todo mundo comer junto, disputar o pedaço da galinha lá dentro do caruru, para ver quem ganha o pedaço da galinha. É como se tirasse uma sorte grande na minha época. Fazia a questão, não queria nem um pratinho separado, queria comer ali junto na balbúrdia, era para poder ver quem é que ia ganhar aquele pedaço de galinha que estava ali dentro, ou então quem ia tirar o quiabo para no próximo ano fazer o caruru. E a criança? O que é a criança dentro do candomblé? A criança do candomblé, a gente desde cedo ensina ele a socializar, né? Ele tem que aprender as coisas, a respeitar o invisível, porque a gente respeita o que a gente não vê. E os Erês? Os Erês são um intermediário entre o ser humano e a divindade, o orixá, né? Eles vêm em forma de criança, para brincar, para extravasar, para só falar bobagem mesmo, igual criança, sem maldade, né? Porque o orixá já vem só para lhe direcionar, para lhe manter firme, para te dar direção, centro, para cuidar da sua ori, da sua cabeça, te dizer quando você está certo, quando você está errado. A criança não, as crianças são desprovidas de compromisso. Isso, né? Nós do teatro temos que ter a criança viva, mas também a cabeça no lugar. A cabeça não tá. Aí que tem que ter o pai e a mãe para dar direção e saber dizer na hora certa. Né? É verdade. Quem quer perguntar agora? Pablo, fale, meu nego. Bom dia. Que Edicinha, eu queria saber o que a senhora acha em relação às... Porque desde o início dos anos 80, a gente tiveram várias bandas que surgiram, né, do samba reggae,
trazendo músicas que falam da cultura afro-brasileira, trazendo várias coisas. Tivemos também o samba, samba duro, que veio antes, né, também. E também várias músicas falando, até narrando histórias, falando de certos orixás e várias outras coisas. Eu queria saber o que a senhora acha em relação a essas músicas que bandas como o Olodum, como o Timbalada, até bandas do pagode baiano mesmo falam. O que a senhora acha em relação a isso? E se eles também falam exatamente o que acontece de verdade, se tem alguma falha, uma falha não, mas tipo, tem algum erro assim de chegar em algum momento e escrever algo que não aconteceu. Esse é o problema. O problema está só aí. Porque eu até acho justo, válido, porque a gente tem que falar das nossas coisas, né? A nossa ancestralidade é o que define a nossa identidade. A gente precisa contar para o outro nossas histórias, né? Mas você tem lugar e hora e contar certo. Não pode inventar, né? Tem que respeitar, porque tem coisas que você pode falar em público e tem coisas que você não pode. Eu acho que falta um pouco de pesquisa, ou pelo menos de pegar uma pessoa que seja da comunidade e perguntar: isso combina com isso? Isso combina para você cantar no carnaval? Não é que seja censurado, que não possa falar. Mas tem coisas que tem momentos que não é para ser falado. Entendeu? Porque nós temos rituais que canta-se umas coisas que não pode ser cantado fora dentro do espaço sagrado. Deu para entender, né? Então, esse é o problema. E você não é proibido de cantar porque toda música de candomblé está contando uma história, está falando de alguém, de uma família. Então, isso não é proibido de falar, de dizer. Agora, tem histórias que não é para ser contada em determinados lugares, no carnaval, por exemplo. Entendeu? E são rituais de dentro de casa. Não é para ir para a rua. Eu vou para um evento, quando terminar aqui, eu posso cantar uma cantiga, que eu posso cantar aqui em qualquer lugar. De agradecimento, de confraternização. Mas tem cantigas que são de rituais secretos, fechados, que não podem ser cantados num trio elétrico. Esse é o problema. Quando alguém de candomblé fala, reclama, diz que não pode, não é que não possa mostrar sua história. Essa história é nossa. Né? Todo mundo é negão. Tem que falar da África, tem que falar dos nossos orixás, da nossa cultura, da nossa fé, da nossa religião. Agora você tem que buscar o que você vai falar. Entendeu? Tem coisas que eu acho ótimo, maravilhoso, que a gente precisa falar mesmo. Mas você tem que saber o que você pode falar. Você não pode trocar a letra da cantiga. Você não pode inventar, botar, porque aquilo ali é uma história, é um então, você está contando alguma coisa. Cada cantiga de candomblé está contando alguma coisa, está dizendo alguma coisa. Isso se chama Itã, né? É. São as histórias sagradas. Tudo bem, Pablo? Você está feliz com a resposta? Você entendeu? Esse menino é do Garcia, ele é do samba, ele gosta de fazer comida. Escrever um samba, procura direitinho alguém do terreiro, que eu quero homenagear o Xóssi, quero homenagear Xangô. O que é que eu faço uma música para homenageá-los? Aí você vai ver direitinho uma história dele que combine com o que você quer dizer. Tudo bem, obrigado. E agora, quem quer perguntar? Eu. Alex, diga aí, meu. Pronto, Kedicine, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. E a minha pergunta é uma dúvida mesmo, que é assim, a senhora, antes de se tornar IQED, já tinha algo que a senhora, que lhe indicar que a senhora seria, se a senhora já vinha preparando anteriormente, que a senhora falasse um pouco sobre como foi esse momento, né, de se tornar IQED, e falar um pouquinho do que é que muda na vivência dentro da casa
quando ela se toque no seu jeito mesmo, e tem uma mudança muito grande no seu jeito de ser, de fazer, que a senhora falasse um pouco sobre essa questão. Olha, para mim eu não tive muitos problemas, não, porque eu já nasci no terreiro. Então, desde pequenininha, todo filho de africano, eu não sou filho de africano, mas sou descendente, né? Todos nós somos. Quando nasce, tem o jogo de búzio, Ifá, a gente pergunta a Ifá sobre aquela criança que vai nascer, né? Principalmente quem mora dentro de uma comunidade religiosa. Então, Ifá é o senhor do supremo do destino, né? Aquele que olha, que vê o que é que a gente vai ser quando crescer. Né? Se vai ser bom, se vai ser ruim, se tem alguma coisa no caminho para melhorar, se tem que puxar alguma coisa, se tem que cuidar, entendeu? Então, desde pequena, as pessoas já diziam, eu nem sabia, que eu teria uma função dentro do terreiro. É óbvio que eu nasci dentro do terreiro, é óbvio que eu já vim com alguma influência ancestral. Mas as pessoas me chamavam, diziam, essa menina vai ser mãe, não sei o quê, essa menina é mãe, alguém dizia mãe, mas quando eu fiz 7 anos, foi que Oxóssi me escolheu para ser Ekede. Então, a partir desse momento, aí eu já comecei a ter que crescer um pouquinho, porque eu já tinha a responsabilidade que eu tinha que me comportar melhor do que as meninas que ainda não tinham sido escolhidas. Entendeu? Porque eu tinha que já começar a aprender a arrumar a casa, a aprender a cuidar da roupa do orixá. Se eu não pudesse lavar, mas eu tinha que dobrar direitinho, aprender como é que arruma. As funções da Ekede vão ser ensinadas devagarzinho para mim, no meu caso, que era criança. Mas para quem chega e não entende, a gente tem que sentar, as Ekedes mais velhos, e dizer, a partir de agora, chegou uma pessoa que não sabe nada do terreiro e é escolhida pelo orixá. A gente tem que sentar e orientar, dizer, a partir de agora você tem um compromisso com tal orixá, você tem que se comportar assim, você já não pode mais vir para o terreiro de calça comprida, você já não pode mais ir para o pagode no dia da festa do candomblé, você tem que vir para cá, e não pode ter que sair da festa para vir para cá. Entendeu? A gente muda, porque quando você faz aquilo por prazer, você muda, não precisa nem ninguém mandar você mudar, né? E aí, cada vez que você tem mais prazer em fazer as coisas, você vai se comprometendo mais, né? E a essa altura você vai melhorando se você tiver alguma coisa para melhorar. No meu caso, eu não tinha nada para melhorar, e tinha, porque eu era muito danada, muito levada, só queria ficar brincando no meio dos meninos, aí eu já não podia mais. Porque você vai ser mãe, mãe não faz essas coisas, mãe tem que ser centrada, mãe tem... Mas foi muito fácil para mim, porque a gente já vivia, na minha época, as crianças todas viviam a educação dentro do terreiro, você vai aprendendo. Você repete tudo que seu pai, sua mãe faz ali, você também, é como se você já fosse iniciado, entendeu? Não foi tão difícil, mas hoje não está difícil também não, porque as pessoas querem saber, procuram saber. Quando você chegar no terreiro, você já sabe. Certo, obrigado. Tá bom? O que mais? Diga. Tá ótimo. Tá vendo? Ela quer que você queira mais, danado. Vai ver que você é de Oxóssi. Eu tenho uma pergunta. Quem sabe? Eu tenho uma pergunta. Fale. Mas antes de falar assim, primeiro eu quero compartilhar que, nossa, meu coração está aqui transbordando. A Mara estava falando ali de pular de felicidade e tudo, enfim, mas eu tô aqui muito emocionado nesse momento aqui com esse encontro com vocês e tudo, e enfim, estou muito, muito emocionado, não sei nem... Eu também. Muito, que bom. Eu também, eu tô com o olho cheio d'água. Meu olho aqui já... E assim, mas vou logo para a minha pergunta. Ultimamente, né, eu vi algumas notícias, eu não sou do candomblé e tudo, admiro muito, infelizmente, eu tive esse encontro com as religiões de matriz africana tardio. Né? E aí eu quero recuperar esse tempo muito. Por exemplo, apesar de ser daqui de Salvador, eu morei em São Paulo, voltei aqui, já tem 4 anos que eu voltei para cá, para Salvador, a morar aqui, e só fui uma vez no terreiro. A primeira vez que eu fui no terreiro foi nessa volta para cá, que foi no começo do ano, se eu não me engano, né? Que eu fui no terreiro.
E eu quero muito conhecer tanto a Casa Branca mesmo, aqui perto de casa, né, que mora aqui perto da Garibaldi. Eu quero muito conhecer e tal, e vou conhecer. E para você ter ideia também, até hoje não comi ainda um caruru de setembro aqui, né? Mesmo, aquele caruru, tô assim ansiando, aguando. E esse ano, todo ano eu falo, é esse ano, e nunca é. Mas vai chegar. Bom, minha pergunta é o seguinte. Ultimamente, né, tem se discutido na internet sobre uma situação que aconteceu, sobre essa questão da sexualidade, da transexualidade, né? E aí minha pergunta vai nessa questão, porque eu sei que, como a senhora já falou, né, dessa recepção a todas as pessoas, todos os gêneros e tudo. Mas aí tem essa questão, e aí a senhora fala sobre o trabalho para homem e o trabalho para mulher. E aí a gente chega nesse lugar da transexualidade, onde, né, essa pessoa que antes era identificado como no masculino ou feminino e agora é identificado nesse outro lugar, nesse outro gênero. Como se dá essa relação dentro do candomblé, enfim? Não sei se consegui ser claro na minha pergunta. Não, foi claro, sim, foi. Olha, na minha casa de candomblé, a minha casa de candomblé é matriarcal por excelência, né? Então, o homem lá não se inicia para a doxa. A doxa é aquela pessoa que tem a possessão. Ele só se inicia para Ogã. Né? E para ser Ogã tem que ser homem. Então, se ele é homem, ele vai ser Ogã. E se for mulher e tiver que ser Ekede, ela vai ser Ekede. Agora, nesse caso aí, a gente vai ter que apelar para o jogo de búzio, para Ifá. Porque quem determina tudo dentro de uma comunidade religiosa é o jogo de búzio. E o orixá vai lhe reconhecer com o sexo que você nasceu. Né? Então, se é na minha casa de candomblé, eu estou falando pela minha casa de candomblé, entendeu? Se na minha casa de candomblé só mulher entra no quarto do axé, que é o quarto do segredo, o quarto da clausura, ele tem que ter nascido mulher. Porque jamais vou botar um homem que virou mulher para ser Ekede e sair de saia no terreiro. Na minha casa. Agora, em outras casas, eu sinceramente não sei como lhe responder. Mas na minha casa, a princípio, iria para o jogo de búzio para Ifá determinar o que seria feito dele. Isso não significa que na minha casa de candomblé, na terreiro da Casa Branca, a gente não cuidasse espiritualmente dessa pessoa, porque o nosso problema, não temos nenhum problema com sexualidade. Agora, jamais botaria um homem vestido de mulher ou uma mulher vestida de homem no terreiro. Agora, se ele quiser se cuidar espiritualmente, ele não vai deixar, vai sair sem atendimento. Isso eu te digo com certeza. Eu não sou a líder religiosa, eu sou somente uma Ekede, mas que estou junto com a liderança e sei hoje nós não temos nenhuma liderança, que nós perdemos nossa líder, mas esse é o comportamento da nossa casa. Você vai ser cuidado, acolhido, do mesmo jeito que qualquer pessoa. Independente, como eu já te disse, não tem essa coisa de rico, pobre, preto, branco, homossexual, não sexual, transexual, não existe. Existe a pessoa, a gente cuida da pessoa. E se uma pessoa... Problema religioso com problema espiritual para resolver, será resolvido. Quer dizer, e se uma pessoa que não é iniciada, por exemplo, uma pessoa transexual vai lá ver uma festa e recebe orixá, ou tem uma possessão na festa. O que acontece? Ou transexual ou não transexual, qualquer pessoa.
que acontece? Ele vai ser acolhido do mesmo jeito, porque dentro da festa só participa do ritual quem é iniciado. Quem não é iniciado, a gente leva, várias pessoas chegam, até turistas chegam, e às vezes tem a vibração do orixá. Ele é acolhido, levado lá para dentro, e a gente faz o que tem que fazer para ele voltar, cuidar dele do mesmo jeito. Entendeu? E se for um homem, vai ficar mais fácil. Se for uma pessoa iniciada, e que seja até transexual, na hora, se ele for do jeito que ele estiver vestido, a gente vai chegar lá dentro e perguntar como é que o orixá que vai dizer se quer dançar ou se não quer dançar. A gente não vai tirar e mandar embora porque ele é transexual. Entendeu? Eu estou me lembrando de uma festa que eu fui. Alguma, jamais a gente fará isso. Sim, sim. Eu estou me lembrando de uma festa que eu fui, que foi, não é o assunto de transexual, não. É um assunto, é esse assunto de estar na festa e a pessoa sentir a presença do orixá. E aí eu estava com o Joel e a gente viu que o pessoal que estava tocando estava sabendo que tinha uma pessoa na nossa frente. A gente estava naquelas cadeiras ali, fica bem de frente da porta. E tinha um homem fazendo assim, e às vezes ele ficava assim. E aí o pessoal começou a... Para ver acontecer. Para ver acontecer. De repente, aí ele levantou e foi em direção à porta. E alguém ficou na frente, não deixou sair, porque ele... já estava... Eu fiquei até arrepiada agora, olha, eu fiquei arrepiadíssima. E aí foi lindo. Aí ele dançou, o Ogum dele dançou, que foi uma coisa maravilhosa. Eu não sei se a senhora lembra desse dia. Aí levaram para dentro e ele era de um terreiro que foi iniciado na Casa Branca, mas ele tinha um terreiro, depois vocês me contaram. E aí vestiram ele voltou, foi maravilhoso. Mas o pessoal tocou, e aí ele não resistiu. Tinha que essa alegria, né, quando eles conseguem, né, convidar o orixá para vir, porque, na verdade, aqueles toques é convidando o orixá para vir se apresentar. Né? E mesmo que eles foi uma pessoa conhecida, tudo bem. Se não fosse uma pessoa conhecida, não fosse conhecido, seria tratado do mesmo jeito. Porque o que a gente vê ali é o orixá, né? Não estou te ouvindo agora. Respondeu, Eduardo? Então, se for uma pessoa transexual que na hora venha o orixá dela, vai ser tratado da mesma forma, né? Mas lá dentro, as coisas são desse jeito, como ela falou. Como é que a Dicinha falou? Quem quer perguntar agora? Mesmo porque para o orixá, como é que a Dicinha falou, que está se vendo ali é o orixá, e o orixá, orixás femininos, orixás masculinos, eles vêm indiferentemente de quem é a pessoa. Né? Homem ou mulher. Exatamente, não importa. O que a Dicinha está falando são de funções, né? E da forma como, por exemplo, a Casa Branca é estruturada, porque ela é uma casa matriarcal. E aí é importante dizer isso, que o candomblé tem essa coisa que eu acho muito interessante, muito bonita. Cada casa é uma casa. Existe a cultura, né? Existe o povo de Queto, as nações com seus princípios, mas cada casa é uma casa. E tem, então, digamos, tem uma autonomia da forma de como se organiza, segue os mesmos princípios, mas cada uma é uma, né? Então, por isso que ela fala, eu falo pela minha casa. Eu quero só fazer um paralelo aí, que quando a gente estava conversando com nossos amigos indígenas, cada um falava também, olha, eu falo do meu povo, eu falo da minha aldeia, ou eu falo da minha família. Nós somos, por exemplo, né, Canato dizer, nós somos Pataxó, mas eu estou falando aqui do Muame Mati, né? Ou quando o Iban fala, eu sou Runiquim, mas eu estou falando da aldeia do Chicurumim, que é a minha aldeia. Então, é muito interessante que um não fala exatamente pelo outro. Cada um tem a
autonomia comunitária ali né, de se organizar. Eu acho isso muito bacana, porque isso é uma maneira respeitosa de funcionar, que não tem uma centralidade, né? Bom, era só um comentário. Aí eu não sei se alguém mais quer perguntar. Muito bom esse comentário, Mara. E faz a ligação com o que a gente já ouviu, né? Quem quer agora perguntar? Manu. Chiquiri, você quer perguntar, que você ainda não perguntou? Eu ia perguntar, mas se você quiser... Pergunte. Mas que eu já perguntei. Eu pergunto depois de você, que eu tenho mais coisas para saber. Tá bom. Oi, a Kézinha. Bom dia mais uma vez, pessoas. Oi. Eu quero perguntar, algo está muito ligado com o que Pablo tinha falado e também um pouco em relação à música, à cultura, mas não especificamente sobre isso. Eu li algumas vezes em comentários soltos nas redes sociais, se utilizando muito o termo de apropriação cultural. E muito referente a esse dilema apropriação cultural a algo que é referente a uma cultura de matriz africana ou especificamente do povo preto, de pessoas pretas, por pessoas brancas. Essa apropriação cultural. E eu vi algumas problematizações, alguns questionamentos de vários sentidos, desde roupa, desde a comida, e muito sobre isso que você falou, sobre pessoas irem a um determinado evento, a determinada coisa que aconteça dentro da comunidade de Candomblé, e pessoas turistas vão até esse local, ou pessoas começam no Candomblé. Como você, sua casa, lida com esse questionamento de apropriação cultural? Adquirir, só para não atrapalhar, mas algo que eu também ia perguntar sobre isso. Licença a todos, bom dia a todo mundo. Eu já me apresentei antes, mas eu com a câmera desligada porque a internet está bem fraca. Mas unindo a sua pergunta, Adquirir, eu queria saber do que a Dicinha também, como a senhora encara as representações de pessoas que são evangélicas e fazem acarajé e acabam dando outro nome à comida, usando de bolinho de Jesus, ou essas outras representações, né? Como é que a senhora encara? Obrigado. Um exemplo, só para contextualizar mais um pouco, um exemplo que eu vi foi imagens de orixás brancos. As representações, por exemplo, de Iemanjá. Muitas vezes, quando a gente vê imagens de uma mulher branca, com traços europeus, com o cabelo bem grande. Geralmente, essa imagem que a gente tem, não aquele fenótipo que geralmente era encontrado nas pessoas que foram escravizadas, infelizmente. Ok. Posso responder? Olha, a gente não chega a brigar por conta disso, não. Sabe por quê? Eu costumo falar sempre da minha casa, do lugar onde eu estou. Até porque nós sabemos que Iemanjá não pode ser preta se ela veio da África, né? A gente cultua Iemanjá vindo da África, né? Não pode ser branca, né? Mas não tem africano também só preto. Né? Tem africano sarará. Como é aquele branquinho? Como é que chama? Albino. Albino, né? Quem sabe Iemanjá que essa pessoa está fazendo não é Iemanjá albino? Porque a nossa, a gente acha que ela é preta, mas a gente cultua ela como africana preta. Mas não tem africano só preto. Então, não chega a se brigar por isso. Assim como o sincretismo, que também eu acho a mesma coisa. Né? A gente tem missa na minha casa de Candomblé, tem 4 missas por ano. Uma para São Jorge, no dia da festa de Oxóssi, uma para São Pedro, no dia da festa de Airá, uma para São Jerônimo e uma para São Miguel.
E a gente sabe que Oxóssi é Oxóssi e São Jorge é São Jorge. Entendeu? Mas é uma questão de tradição da minha comunidade. Então, foi uma estratégia que os africanos arrumaram para cultuar nossos ancestrais. Foi botar a imagem de um santo católico. Então, a gente continua mandando celebrar a missa, mas na hora da missa a gente sabe que tem que rezar para o Pai Nosso que está no céu. Na hora da Casa Branca de Oxóssi, a gente canta o que a coque odé, o que a coque odé. Entendeu? Então, o acarajé, a culinária baiana, é baseada na comida africana, na comida dos orixás. É caruru, é vatapá, é acarajé. Só que isso é errado. Aí a gente tem que contestar, porque, para começar, o acarajé hoje é patrimônio. Então, isso deveria ter que ser respeitado. Mas a gente não vai sair do nosso lugar para dizer que o acarajé é de Oiá, que o acarajé é de todos. Né? O acarajé é de todos. Mas a gente sabe que o acarajé é de Oiá, e mais faz parte da culinária baiana, da gastronomia, como o caruru. O caruru, para a gente, chama amalá, não é caruru, é amalá, comida de Xangô. Mas para o turista, para quem quer ganhar dinheiro, mesmo que não goste do candomblé, mesmo que seja intolerante, porque a intolerância deles chega no limite, quando chega para ganhar dinheiro, acaba a intolerância. Está vivendo daquilo, ganhando daquilo em cima do candomblé. Eles usam nossas folhas para fazer banho, eles usam nossas folhas para fazer o sabonete, mas tudo aquilo ali é do jeito deles. Aí isso é nosso. Então, eles estão roubando todo dia o que é nosso para ganhar dinheiro. Né? Mas a gente sabe que o que é nosso, não adianta, que todo mundo sabe que o acarajé é de Oiá, não é de Jesus, que Jesus não come nenhum acarajé. Né? Mas fazer o quê, né? Ele comia o pão e o vinho, né? Tomava o vinhozinho dele. Pois é, eu quando chego da mãe lá, eu como o pão e o vinho. É, e a gente também gosta. Aí os outros acarajé de Oiá que eles comeram. Agora, assim, eu acho que tem a pergunta, tem várias camadas, né, Iacadicinha? Porque tem coisas que são intolerâncias, tem coisas que não são. Então, uma pessoa de pele branca como eu, a senhora já me chamou para ir, para fazer minha cabeça lá. Então, isso não significa, quer dizer, a pessoa de pele branca, eu e Mara, por exemplo, a gente tem essa aproximação forte com o candomblé. E tem várias pessoas brancas que são do candomblé, que tem uma função forte do candomblés, né? Não só no Poafonjá e tal, e vários outros. Na Casa Branca também tem. Na Casa Branca também tem. Daqui uns dias na minha família vou ter 3 alemãos branquinhos lá dentro. Meu filho casou com um alemão. Então, no candomblé, a gente vê a pessoa. Você vê o seu... A gente olha quando você chega, você alediou, estrangeiro, dentro do terreiro, a gente vai ver o seu comprometimento, o que você quer do terreiro. Não é porque você é branca que você não vai ser bem acolhido. Isso não tem nada a ver com a gente. Quantas pessoas a gente... A avó de Chico Sena era branca, a Dona Nola, foi uma das filhas ilustres da Casa Branca. Né? Uma família super conhecida. E foi filha da Casa Branca, e como tem muita gente branca, a gente não olha isso. Essa coisa dessa intolerância com preto, com branco, com racismo, é coisa de outras pessoas. Isso não é nosso, não. Isso é coisa de pessoas doentes. Né? Que eles olham a pessoa de acordo com como a pessoa está vestida, de acordo com a possibilidade financeira da pessoa, porque ele é branco, porque é rico, vem roubar o terreiro, vem sugar tudo do terreiro. Não é assim. Nem todo mundo é igual, né?
Gente é gente em qualquer lugar. E- Não é porque você é branca que você não vai querer ser de candomblé, né? Isso. E nem porque você é negro, você é obrigado a ser de candomblé. Eu tenho até uma Isso pergunta à me... senhora sobre isso, que é uma coisa que tem me incomodado bastante. Não é a questão da quantidade de pessoas brancas nos terreiros, mas uma coisa que a gente tem conversado muito, né, nos grupos que eu participo, é justamente ao contrário, cada vez mais diminuindo a quantidade de pessoas pretas ligadas aos cultos afros. Aí, o que eu queria saber da senhora é se as autoridades, né, dentro do candomblé, se vocês que estão chefiando, né, as pessoas que têm cargos maiores, se vocês também percebem isso, e se isso é algo que vocês sintam, e por outro lado, se a gente teria algo a fazer para atrair mais os nossos, né, para dentro do candomblé. Esse projeto da senhora mesmo eu não conhecia, eu vou procurar inteirar mais, né, do Vovó Conceição. Quando vocês estavam falando aí, eu disse, puxa, que legal. É um jeito de se difundir o que está sendo feito, né, numa casa de terreiro, essa preocupação com a educação da criança. Eu achei uma propaganda, vamos assim usar esse termo, muito positiva. E se a gente não pode usar mais isso para chamar mais irmãos nossos, pretos e pretas, para dentro dos terreiros, porque é uma vivência muito, como a senhora falou, muito empoderadora. Eu vejo a necessidade, principalmente nesse momento, de pessoas pretas estarem mais próximos do candomblé, porque dentro do candomblé a gente aprende com os que vieram, a gente se enche de força, se empodera, a gente vê a força que os afrodescendentes têm. Aí eu queria saber se da senhora, se o pessoal de Santo percebe, né, essa evasão do povo da gente, se isso é uma preocupação e se há alguma... A gente já começou a pensar numa estratégia para chamar o pessoal da gente mais para perto, sabe? Eu não digo que seja uma preocupação, porque nós já sofremos tanto, né, que a gente se preocupou muito tempo em não se reafirmar como religioso de matriz africana. Porque a gente tinha medo de falar que era, tinha medo de sair na rua com um pano na cabeça, com uma conta no pescoço, por conta da repressão. Hoje a gente tem o nosso lugar garantido, mesmo que eles não queiram. Né? Então a gente precisa se reafirmar como religioso de matriz africana. E não ter vergonha de dizer isso. E não achar que todo branco que vem para o candomblé vem nos tirar alguma coisa. Porque nós não somos tão bobos como eles pensavam. Porque o problema é que achar que preto é ignorante, que o preto é burro, que o preto não aprende, porque o preto não chega à universidade. Verdade. E hoje a gente tem um monte de preto aí fazendo tudo no mundo. E a gente mostra a cada dia para eles que nós somos pessoas iguais a eles. Então, se eles vêm, eles têm que vir mesmo para ver como é que a gente faz candomblé, para saber como a gente é religioso, quanto a gente ama as pessoas, a vida e as pessoas e respeita o outro. Se ele tiver que aprender e quiser ser, ele vai ser. Se ele não se sentir bem, ele vai embora. Entendeu? E o preto precisa da mesma coisa, porque a gente não adianta a gente estar cuidando do outro como se o outro fosse diferente da gente e o outro está sempre... É a mesma coisa que você encontrar com um preto mal amanhado, mal arrumado, você achar que ele é ladrão. Porque o preto faz isso com o preto. Se ele não estiver bonitinho, arrumadinho como ele está, já olha de cara torta. Entendeu? E gente é gente em qualquer lugar. E dentro de um terreiro de candomblé, quem tem comprometimento com o orixá, com as forças da natureza, a gente tem comprometimento com a vida e com o outro. A gente não olha o outro com desconfiança.
É óbvio que a gente está vivendo num mundo muito complicado, né? Você hoje tem medo de tudo. Você tem medo de pegar um ônibus, você tem medo de sair na rua, você tem medo de... Mas assaltante pode ser preto, pode ser branco, pode ser de short, pode ser de paletó, pode ser... Pode ser o presidente. Hein? A gente tem os maiores ladrões por aí, cheio de terno, paletó e gravata, falando várias línguas, né? Fazendo todas as universidades do mundo para aprender a roubar. Então, eu acho que a gente tem que amar que a gente sofre menos. E é isso que eu prefiro passar para os meus filhos, isso, andar certo, estudar. Eu só falo para as crianças da minha comunidade, para os jovens da minha comunidade, para se aculturar, que é o que a gente precisa, e a fé no coração, e o amor, porque isso depende a gente de um bocado de coisa. É isso mesmo, que coisa linda. Mara, vai regulando aí os tempos, Mara. Quem não falou, quer falar, fale de novo. Se alguém não perguntou. Nós estamos quase no tempo de terminando, né? Porque também nós estamos tomando um tempo bem precioso e grande aí da EQEDcinha. Começamos 10h30. Não, agora medir 10. Não, eu estava morrendo de medo. Quem estava com medo, na verdade, era eu. Mara está toda contente, oba! A gente fica feliz demais. Uma frase feita. Vamos fazer outra na próxima, eu respondo, porque essa eu não sei agora. Mas vamos ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta ou alguma questão, para a gente ir começando a finalizar, porque nós falamos de ficar também no máximo até 12h30, já são 12h10, né? Então vamos finalizando. Aí se alguém ainda quiser fazer algum comentário, perguntar alguma coisa, senão a gente vai pedindo a EQEDcinha para ir finalizando, falando umas palavras no final aí, alguma coisa para a gente também. Estamos nessa... Eu quero que a EQEDcinha cante também um pouquinho para a gente, se puder. Ela é uma voz maravilhosa, é uma cantora maravilhosa. Olha, vou contar um caso, 2 casos. Uma vez, é rapidinho os casos, mas uma vez eu faço a reza de Santo Antônio, né, todo ano. Aí uma vez veio a EQEDcinha e Olímpio Serra, na reza. Não sei se a EQEDcinha vai lembrar disso, mas aí, olha, eu não sabia cantar ainda, estava aprendendo a cantar os hinos de Santo Antônio. E esses dois deram um show à parte, porque ela tem uma voz maravilhosa e Olímpio é um tenor, um vozeirão, assim, uma coisa incrível. Aí isso no apartamento que eu morava lá, estava assim, naquela sala cheia e tal, todo mundo cantando desentoado, cantando assim, e esses dois deram aquela segurada assim na cantoria, coisa mais linda do mundo, né? Botou todo mundo para afinar. Conduziram a coisa. EQEDcinha tem um livro que eu apresentei para vocês, fotografei a capa, mandei, chamada EQED, a Mãe de Todos, que é uma produção muito bonita, na qual conto a história dela e conta o que é ser EQED, faz uma homenagem às EQEDs antigas da Casa Branca, fala dessa linhagem. Esse livro, eu não sei, ela pode falar depois como que ele pode ser adquirido. O meu, que inclusive eu tenho até que procurar, porque sabe como é que é? Alguém acha bonito e pega emprestado e não devolve nunca mais, mas o meu foi no dia do lançamento lá na Casa Branca, e aí tem aí o autógrafo da EQEDcinha, né? Por isso que eu estou triste que alguém carregou meu livro esses dias, mas ainda vou achar ele. Mas para ela falar onde é que pode encontrar. A EQEDcinha também, como vocês viram, tem aqueles vídeos que a gente mandou, ela me mandou aqueles pequenos vídeos que foram feitos para um projeto aí da Petrobras, né? Tem um CD gravado, que eu não sei que dia que nós vamos estar ouvindo esse CD, porque ela canta, realmente a voz dela é uma voz muito linda. E EQEDcinha já fez coisa e meia que eu conheço. Só nesses anos que eu conheço ela, eu já vi ela fazendo tanta coisa. Montou esse espaço Cultural Vovó Conceição, arrumou essas máquinas de costura industrial, costura não sei o quê, bordado. Mas não é só isso, não. Deu curso de Yorubá lá dentro, essa coisa com as crianças. Fizemos muitas oficinas lá com a juventude, com as mulheres. Então, ela promove muito esse movimento. E a Feira de Saúde, que hoje faz parte do calendário oficial da cidade de Salvador, é a Feira de Saúde da Casa Branca, que é geralmente por volta do 21 de setembro, né? 27 de setembro, que é o dia... 27 de setembro, que é o dia certo, né? Mas aí vai variando, dependendo, foi sempre no fim de semana.
E essa feira de saúde também é um movimento para envolver aquela região ali. Já teve todo ano envolvimento grande com as escolas, com a escola fundamental, do ensino fundamental daquela região ali da Vasco da Gama, do Engenho Velho. Então, só estou falando essas coisas porque para dar para a gente assim, um pouco a dimensão do movimento, né, desse movimento grande que a Quedzinha faz a partir dessa sua função de EQED. Além de tudo que ela falou, que é o trabalho da EQED dentro da religião, dentro da comunidade, ela faz também esse trabalho, assim, vamos dizer assim, de extensão, igual o nosso projeto de extensão. Ela faz um trabalho de extensão com a comunidade. Muito, muito bonito, muito grande. Quando teve essa coisa da política das águas, assim, de tentar proteger as águas aqui na Bahia, ela representou as comunidades tradicionais dentro de uma comissão e participou em muitos eventos na Bahia toda e tal. Depois teve essa campanha, né, das águas, e aí especificamente se tentou na época uma política de revitalizar as fontes de água dentro dos terreiros de candomblé, porque as fontes são sagradas e muitos estão com problemas com suas fontes por causa dessa coisa da especulação imobiliária. É bom vocês saberem que onde hoje é o terreiro de candomblé, aquele lugar que tem aquela cerca linda ali, que tem aquele trabalho artístico lindo ali com as ferramentas dos orixás na entrada da Casa Branca, aquele lugar que se chama Praça de Oxum, né, tempos atrás tinha sido tomado, que era, né, para fazer ali um posto de gasolina. Foi um trabalho muito grande retomar aquilo ali, e a Casa Branca então foi tombada, né? Foi a primeira casa de candomblé a ser tombada como patrimônio, como já foi dito aqui. Então tem todas essas histórias que é importante a gente se aproximar, né? E conhecer. Então, contando só rapidamente essas coisas assim, dá para conhecer um pouco mais do movimento da Quedzinha, porque a pessoa mesmo às vezes não fala de si todas essas coisas, mas é bom a gente perceber, né, todo esse movimento que ela faz. Como ela disse, eu acho que ela falou que a EQED é a Relações Públicas, eu vou dizer assim que é uma embaixatriz, né? É uma embaixatriz do terreiro, faz aquela embaixada assim para fora, acolhe, mostra, né, o que pode, o que não pode, e recebe todo mundo. Eu tenho uma história pessoal de grande acolhimento no terreiro, de me sentir parte mesmo, bastante. Eu também, com meus estudantes, inesquecíveis, muito. E agora se refaz isso tudo com esse grupo, é muito bonito esse momento para mim. Eu espero que vocês levem o grupo a conhecer nossa comunidade. E agora com certeza. Porque nós perdemos nossa líder também com essa coisa da pandemia. A gente está meio assim, né? Todo mundo reservadinho nos seus cantos. Mas seria importante que a moçada conhecesse, né, esse espaço. É a minha ideia principal, essa é fundamental. Mas a gente tem que esperar a pandemia passar um pouquinho, né, Quedzinha? Passar uma tarde lá no espaço, conhecer a comunidade de verdade, né, o espaço físico, como é que funciona. E quando retomasse as festas de candomblé, conhecer, é bom as pessoas conhecerem, né? Não precisa ter, mas é bom conhecer, né? Porque a gente fala com sabedoria do que a gente vê, né? É melhor do que ficar na ignorância, não saber e não gostar. Não gosto, nem viu, não gosto. Não gosto. E quando a gente vai lá, a Quedzinha vai mostrando, cada casa de orixá vai mostrando para a gente cada coisa, cada planta. Tem orixás que moram do lado de fora, nas casas, tem orixás que moram dentro da casa, tem orixás nas árvores, que árvore para a gente também é orixá. A gente respeita a natureza, né? Quedzinha, só uma coisa, o projeto Vovó Conceição é lá na Casa Branca? Na Casa Branca, na entrada do terreiro, embaixo uma casa, tem uma vitrine, é o espaço de capacitação. É lindo, se chama Espaço Cultural Vovó Conceição. Nós estamos lá desde 2007, né? 2007. 2007. Eu tenho um orgulho. Deixa eu só fazer uma pergunta para a senhora, que é uma curiosidade, porque assim, eu já tive a oportunidade de fazer 2 peças, né, lá na Barroquinha, e logo quando eu cheguei lá, eu
procurei saber ali da história do Espaço Cultural da Barroquinha, aí soube, né, que foi o primeiro, né, terreiro da América Latina, e que dali saiu o Casa Branca e mais 2. Agora, tem uma coisa que falam, que o assentamento de Xangô ainda está lá. Isso é verdade ou é lenda? Que Xangô não deixou tirar o assentamento dele? Mas Xangô, onde ele chega, ele toma conta. Maravilha, maravilha. Respondeu. Está respondido. Respondeu rapidinho. Estava querendo lembrar a Quedicinha aqui também de um episódio, que era o segundo caso que eu queria contar, que a Quedicinha, nós fomos juntas uma vez a Camamu, aqui no Baixo Sul da Bahia, com Koinonia, que é uma organização ecumênica que trabalha com defesa dos direitos dos povos de terreiro e também dos quilombolas e tal. E naquele tempo estava começando essa coisa do quilombola no Baixo Sul, eles procuraram Koinonia para entender o que era esse negócio, que ninguém estava entendendo e tal. E nós fomos lá, e a Quedicinha foi junto. Teve uma reunião grande, promovida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, lá de Camamu, que estava chamando as comunidades para entender o que era isso, porque esse negócio de quilombola estava chegando via prefeitura de um jeito muito esquisito, muito atravessado, e eles queriam entender. Aí fomos fazer uma conversa lá e tal, e a Quedicinha foi numa dessas reuniões, lembra, né, Qued? Estava cheio lá o negócio com o pessoal, e ela foi falar. E no começo, porque você conta isso melhor do que eu, porque não tinha ninguém, ninguém de matriz, religião de matriz africana, ninguém, nada. Quando acabou a conversa, fizeram fila para conversar separado com a Quedicinha. Ela pode contar melhor do que eu isso daí. Não tinha ninguém se identificou como de matriz africana. Eu disse, mas vai aparecer. Tem alguém que a avó era, que a vizinha contou, que alguém passou, que alguém fez um chá, que alguém tomou um banho de folha. Não demorou muito quando acabou a reunião. É porque eu tenho uma tia que era desses negócios. Que negócio, minha filha? O negócio tem nome. Diga aí, que negócio era? Era de candomblé. É uma coisa assim. Digo, candomblé. Aí comecei a explicar. No final, a maioria das pessoas eram de candomblé. Todo mundo com medo de falar. Já passamos por isso, né? Agora estamos na fase de dizer, eu sou, verdade, gosto, eu quero, eu acredito. Bater no peito e falar. Mas agora tem muita gente que está no evangelismo, muita gente. Sagrado, né? Porque as pessoas, às vezes, também, muita gente também está usando essa coisa de eu sou, mas às vezes para agredir o outro, e não é essa a intenção. Né? Você não precisa dizer que é para agredir o outro, cuidado comigo, porque eu sou. Porque todos nós temos um anjo da guarda. E a gente chama de orixá. Né? Mas a gente reza, todo mundo tem um. Todo mundo tem uma energia que protege. Então a gente tem que respeitar essa energia do outro, seja ela qual for. É evangélico ou não. Até a gente reza para eles. Porque tem muito evangélico precisando de oração. Né? O que eu acho muito terrível agora, e cada vez mais quando passa o tempo, é que agora a maioria da população, eu acho que eu estou vendo, tem um pé no neopentecostal. Mas tem a tia que não era, tem a avó que não era, mas fica assim, nessa situação que você disse, Edson. Nessa situação de não querer falar disso. Porque tudo lá, até o nome candomblé é considerado. E eles fazem candomblé no fundo da igreja. Porque o que é receber o Espírito Santo? Na minha casa ele tem outro nome. É verdade. É isso mesmo. E aí a gente está brigando todo dia. Então, o mais importante é dizer o nome certo, como a senhora fez com a moça. Diga aí o nome, o que é. O nome certo, dizer o nome. O moço veio aqui fazer alguma coisa, olhou para lá, olhou para cá, ele viu alguma coisa, porque sempre tem um símbolo, alguma coisa. Aí, a senhora é do Dendê? Eu digo, do Dendê? Por que é do Dendê? O Dendê? Eu digo, não, eu sou de Candomblé, da religião dos orixás.
É isso que o senhor quer saber? É isso aí. Quer dizer, tem vergonha de dizer, ou tem medo de dizer, como, e veio ganhar meu dinheiro. Pois Eu é. vou consertar meu móvel. Aí eu falei logo, porque se ele cobrasse caro, eu ia dizer assim, mas o senhor está cobrando isso para a gente de candomblé? O senhor devia até para voltar para a sua religião. O negócio é dizer o nome certo. Tem que falar, se tem que dizer que porque a vida é assim. Né? Você tem que dizer até para os orixás verem que você é porque você quer ser, não é porque o outro lhe impõe. Porque no candomblé a gente não impõe ninguém que seja de candomblé. Por isso que eu não tolero, assim, só para fazer uma brincadeira com um trocadilho, eu não tolero esse povo chamando acarajé de bolinho de Jesus. Infelizmente você vê muita gente de movimento negro. Só usa o candomblé na época de eleição. Então, são tantas coisas que, se a gente for brigar, a gente começa a brigar com os nossos. Mas aí não pode, né? Dentro de casa a gente conversa, não pode brigar para fora, não. A gente tem que brigar dentro de casa, pegar ele no estreito e botar ele sentado assim, né? Conversar. Você nasceu na senzala, se cuida, né? Mas aí, quando chega na época de eleição, todo mundo tem uma tia, uma mãe, uma avó, tomou um banho de folha, quando era pequeno ia, mas nunca mais foi. Mas quando chega no palanque, ele diz até que é Ogã. Porque ele precisa do nosso Mas esse Isidoro não vai dizer não, né? Gente, fala sério, gente. Até isso me aparece, caramba. Ele quer ser chamado de maluco. Porque maluco não tem comprometimento. Verdade. Gente, o negócio está ficando sério. O negócio está ficando sério, está ficando difícil. Então, assim, é a gente pedir muito a Iemonjá, que é o orixá que toma conta de nossas cabeças. Se não quiser chamar de Iemonjá, chama de Nossa Senhora, chama de minha mãe, chega na beira da praia e pede direção, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil. No mundo, o universo está assim, ó, em ebulição. Então, ajeitando a terra de novo, porque o homem está mexendo muito, falando muita bobagem, fazendo muita coisa feia. Então, está muito complicado o universo. Não é só o nosso país. O nosso país, a gente ainda tem esse problema maior com os loucos que direcionam ele, né? E não tem nenhum compromisso com a vida, não tem nenhum compromisso com a humanidade, nem com as pessoas, nenhum, com ninguém, com nada. Eles só pensam neles. Então, a gente tem que rezar muito e pedir muito a Deus misericórdia, da forma que a gente souber. Porque Deus é um só. Ele só tem nomes diferentes. Mas ele é um só. A gente pede aquilo que a gente acredita. Deus, Jeová, Javé, Tupã. O que a gente acredita, uma árvore, você chega, se abraça e pede misericórdia. Na água doce, na água salgada. A gente precisa ter fé, acreditar em alguma coisa. Amar o outro, independente de qualquer coisa. Você não conhece, mas não diga que não gosta, não quer lidar, olha, bom dia, e eu viro a cara e pronto, vai embora. Mas maltratar o outro porque o outro não professa da sua fé é a pior forma de intolerância. É você querer desfazer da fé do outro. E a única coisa que a gente tem de bom no mundo é acreditar em alguma coisa. Seja o que for, mas você precisa acreditar. E é por isso que o africano fala: au, au, choro, ni leu, au. Au, au, choro, ni leu, au. É cincão B, oê. É cincão B, cauana, choro. Au, au, choro, ni leu, au. Nada nem ninguém vai mudar a religião da minha casa. Nada vai fazer eu deixar de professar a minha fé. Muito obrigada. Axé, axé. Muito obrigada. Estou esperando, todos estão convidados para conhecer a Terreiro da Casa Branca, o Espaço Cultural Vovó Conceição, assim que passar
Ainda não temos vacina, a nossa vacina, por enquanto, é ficar em casa, isolado. O isolamento também é um momento de cura, um momento de tratamento das nossas cabeças, de nossa direção, da nossa direção. Mas se precisar sair, use a máscara. Ai, que linda! É que a Edicinha, eu não tenho nem como agradecer, porque eu estou chorando de emoção. Muito obrigada. Eu também fiquei muito feliz. Quero lhe ver mais assim. Agora que já acostumou, a gente pode se encontrar mais, né? Outros momentos. Iemonjá é a nossa grande mãe universal. Até quem não acredita em nada é filho dela. Eu sou filha dela. Quem gosta do mar? Quem não gosta do mar? Né? As ondas que vão e as ondas que vêm. Ela lhe dá tempo de pensar e repensar. Para o menino que disse que chegou no Candomblé atrasado, como é o nome dele? Que disse que chegou, que estava viajando, que voltou, que agora quer conhecer. Edu. Você não está atrasado, você está na hora certa. Na nossa religião, tudo tem seu tempo e tem sua hora. Nada é antes e nada é depois. É no momento certo. Tem tempo para tudo. Tempo disse para o tempo, tudo com tempo tem tempo. E a gente tenha muito tempo para se encontrar. Que bom. Axé. Pode via muito isso. Tchau. Um agradecimento enorme, viu, Edicinha? Eu estou numa alegria aqui, realmente, num coração cheio. Dá vontade da gente abraçar assim, a Edicinha. Sim, mesmo. Assim. Ogum, Oxoguian, Yabainxolá, que é o Baluaê, Ossain, que é o dono de todas as folhas, que ele faça logo com que esse cientista faça essa vacina para a gente poder se rever, se abraçar, comer caruru de São Cosme. Está toda convidada para meu caruru. Aê! Axé. Axé.